A gente vai debater uma bobeira, né? Um problema muito sério da questão chamada de racial do nosso país e do mundo, né? É claro que quando a gente fala do mundo, não dá muito bem para debater o mundo porque a gente não tem uma noção real do que acontece lá fora. Você pode ter alguns conhecimentos, algumas referências, mas a realidade a gente nunca sabe onde é, né? Existe uma grande confusão no tema cor quando a gente trata do Brasil e no contexto maior do mundo mesmo. E tudo isso é uma problemática histórico-social, né? Da onde surgem as nossas origens e assim por diante. Então, para entender tudo isso melhor, o primeiro passo é a gente compreender a história, né? Da onde veio, ou quais seriam as origens, né? Como é que é essa definição de cor? Por quê? Porque a gente é adaptado ao dualismo. O que é dualismo, né? Ou binário, dependendo de quem você estuda, vai falar uma coisa diferente. Que é essa questão dos dois lados, as duas partes, as duas frentes do mundo, né? O certo e o errado. Tem até um vídeo meu falando do questão do dualismo, né? Da dualidade no mundo. E essa é a ideia que a gente está errado, né? De pensar no preto e no branco. Quando a gente fala de cor, quer dizer, só existe o preto e existe o branco. A gente não pensa que existem umas variações, que existem os outros tipos de cor e assim por diante. Então, quando a gente olha o mundo, o que é separado, né? Quais são as cores que o mundo é dividido realmente? Vou colocar para vocês inicialmente. Então a gente já começa com essa descrição, com essa definição básica, né? Que são 4 cores, né? Que é o preto, que são os africanos, o branco, que é o dito europeu, o amarelo, que são os asiáticos, né? Então você junta aí toda a referência de Coreia, Japão, China, em todos os países orientais. E você tem o índio, que é o vermelho. Você vê que nessa descrição básica das 4 cores, a gente já tem uma falha muito grande, que é o Oriente Médio ali, porque eles não são nem brancos nem pretos, eles não são asiáticos, eles não são índios, né? Que é um termo também extremamente mal utilizado, né? Eles não são indígenas, né? Porque que não faz o menor sentido, porque tem toda aquela questão histórica também, que o cara achou que chegou na Índia, chamou os caras de índio, e eles não eram nada disso, eles eram brasileiros, eles eram norte-americanos. Mas tudo isso já começa nesse problema. Por quê? Quando a gente fala, você é preto ou você é branco, você não é nem preto nem branco, você já está nessa divisão onde existem inicialmente, né, na sociedade, uma divisão de 4 cores. Já não é mais aquela visão de preto e branco. E isso vai se intensificar, né? Vai ser ampliado quando a gente fala do Brasil. Porque no Brasil, além dessas 4 cores iniciais que a gente tem a miscigenação, né? Nós temos a mistura delas. Então, vai surgir ainda outras definições, que são essas que eu vou pôr para vocês. Aí nós temos no histórico do Brasil, né? Nós temos o caboclo, que era o europeu com o índio. O cafuso, que é o índio com o africano. E temos o mulato, que é o africano com o europeu. Que também é uma definição de cor que a gente mal usa, né? Porque, que cor que você é? Você é mulato. Mas o que é ser mulato também? Porque existe um grau de cor para ser mulato muito grande. E o cara que é mistura de cafuso com mulato, né? E o cara que é mistura de cafuso com caboclo. O que é isso?
nós temos um hábito muito ruim de nomear as coisas, quer dizer, eu tenho que definir. É como se você fosse um refrigerante, como se você fosse um carro, você precisa de um rótulo, né? Quer dizer, você é Coca-Cola ou você é Guaraná? Você precisa de uma definição. E tudo bem, qual a cor da sua pele? Qual é a cor da minha pele? Né? Eu sou branco? Eu sou amarelo? Eu sou cafuso? Eu sou mulato? Quer dizer, nós somos uma mistura muito grande. Então, como que você consegue construir um paradigma racial? Como que você consegue ter um preconceito com o outro, sendo que você nasceu num país construído de misturas? Quem realmente no Brasil é 100% europeu e quem disse que o europeu é 100% branco? Né? Quem aqui é 100% africano? Quem aqui é 100% asiático e assim por diante, né? Ou índio que seja, um aborígene, uma pessoa que realmente nasceu aborígene é usado para os moradores iniciais da Austrália, quer dizer, você tem uma mistura muito grande e quem define tudo isso? Quem define o que é uma cor, né? Porque quem realmente, qual é o padrão de cor? Se você pega uma tabela de cor de tinta, quantas cores, quantas variações de um preto existe, quantas variações de um branco, né? Um branco mais claro, um branco mais escuro. Claro, existe o limite, né? As duas pontas, mas e todo esse meio, e se você mistura, né? Quando você pensa numa mistura de cores, quando você mistura um preto com amarelo, quando você mistura um preto com vermelho, o branco também, quer dizer, quantas possibilidades de cor existe. Então, você querer ser racista, né? Você dizer, bater num peito como um Hitler fazia e dizer que a raça ariana era melhor. Como isso é possível, né? Isso piorando a situação, como um caso do próprio Hitler que ia contra uma religião e não como uma cor específica, sendo que ele defendia a questão racial, a questão da estrutura, da aparência de uma pessoa. Então é muito complicado a gente debater as cores do mundo, porque qual é a cor? Qual é a sua cor? Qual é a minha cor? Quais são as cores que existem no mundo? Então existe uma variação muito grande, existe uma miscigenação muito grande. Não existe um local hoje em dia que você consiga ter uma cor única, uma pessoa que realmente é da origem daquele lugar. E qual a origem de tudo, né? Ao pensar isso, o etnocentrismo, o racismo e as diversas formas de preconceito no mundo, elas são muito ignorantes, né? Elas são muito estúpidas até, porque você não consegue analisar toda essa construção ideológica. Como um cara consegue ser neonazista no Brasil, né? Sendo que ele é construção dessa mistura, mesmo que ele avalie toda a vida histórica dele, quem é ele, né, para conseguir definir tudo isso. Então, fica aí esse papo reto para você pensar quais são as cores do mundo, qual é a sua cor, qual é a minha cor, quem define o que é uma coisa ou outra. Valeu, até o